Bom, nessa aula a gente vai começar a falar sobre estimativas dos espectros, particularmente a gente vai entrar no assunto da série de Fourier. E a série de Fourier é um assunto que provavelmente todo aluno de engenharia acaba entrando em contato em algum momento em uma disciplina de equações diferenciais, por exemplo. Tá? A gente vai começar a jornada pela série de Fourier, para fazer esse cálculo do que a gente vai chamar de espectro. Depois eu vou mostrar como construir esse gráfico do espectro, etc., para vários tipos de sinais. Mas a gente começa pela série de Fourier, e a série de Fourier ela é aplicável a sinais mais simples possíveis, que são os sinais que são determinísticos, contínuos e periódicos. Então, nós vamos ter sinais que são contínuos, determinísticos. A gente conhece a equação que gera esses sinais no domínio do tempo e que são periódicos. E aqui na figura vocês podem observar um gráfico aí de um sinal periódico que é uma onda quadrada, e depois a gente vai aprender direitinho a calcular o espectro dessa onda quadrada. Então vocês percebem que ela se repete, que ela tem um período aqui que eu vou chamar de TP. A base para calcular o espectro desses sinais determinísticos, contínuos e periódicos é o que a gente chama de série de Fourier. Né? A série de Fourier, o que está por trás dela é o fato de que a gente consegue reconstruir qualquer sinal periódico a partir de uma soma infinita de senos e cossenos. E tem várias palavras nessa frase que são muito importantes. Primeiro, a palavra soma, então a gente vai usar um somatório. Depois, essa soma é infinita, ou seja, ela tem infinitos termos. E os senos e cossenos, que são as funções de base que a gente usa para reconstruir os sinais contínuos e periódicos, certo? Então, senos e cossenos são funções que formam uma base aí ortonormal que é adequada para a reconstrução de sinais periódicos, sendo senos e cossenos também sinais periódicos, certo? A gente tem aqui essa representação mais matemática dessa afirmação anterior, que a gente consegue reconstruir qualquer sinal periódico a partir de uma soma infinita de senos e cossenos. Então a gente vê aqui que a gente tem somatórios que são infinitos, eles vão de k igual a 1 até infinito, e de k igual a 1 até infinito também, são dois somatórios infinitos, e a gente tem um somatório que soma, que multiplica um valor AK, que eu não sei ainda o que é, por um cosseno, e um valor e um somatório que multiplica um valor BK por um seno, certo? E o argumento desse seno e cosseno é o K ômega 1 T. T é o tempo, é a nossa variável independente, e o K ômega 1 representa a frequência desse cosseno e desse seno, certo? Nós sabemos que a frequência fundamental que compõe o nosso sinal periódico, por exemplo, essa onda quadrada, vai ser 1 sobre Tp, então essa é a frequência fundamental. No entanto, este sinal periódico aqui não tem apenas esta frequência fundamental, ele tem uma outra série de componentes que vão ajudar a reconstruir esse sinal, que é o que a gente vai ver nas aulas seguintes, certo? E essas componentes são múltiplos inteiros dessa frequência fundamental, ou seja, múltiplos do ômega 1, que é a nossa frequência angular fundamental. Então a gente vai ter K igual a 1 é a nossa frequência fundamental, K igual a 2 é a segunda harmônica, K igual a 3 é a terceira harmônica, e assim por diante. E o que a série de Fourier diz é que a gente reconstrói, que a gente calcula esses coeficientes aqui a partir dessas três expressões. Então a gente tem uma expressão que é para o A0 sobre 2, e vocês vão notar que dentro dessas expressões a gente sempre tem um operador aqui, que é alguma coisa sobre TP, integral em TP do sinal, e aqui a gente tem, né, no segundo, no AK, o sinal multiplicado por um cosseno, e no BK o sinal multiplicado por um seno. Tá? Então a gente sempre tem a integral aqui do A0, ela não está multiplicada nem por um cosseno nem por um seno, porque esse termo aqui é o termo de frequência zero, certo? Então a gente vai falar um pouco mais sobre ele logo mais, não vai demorar muito,
mas esse termo aqui é o que a gente chama de termo DC, ou termo contínuo, ou termo sem frequência, com frequência zero, e ele é exatamente igual ao valor médio, né, do meu sinal periódico. Vocês podem notar também que essa integral aqui, em TP, ela pode ser, eu poderia ter escrito essa integral de 0 até TP, ou de menos TP sobre 2 até mais TP sobre 2. E de fato isso é indiferente, não interessa os limites dessa integral, desde que essa integral pegue exatamente um período do meu sinal, certo? Então, não interessa se eu integro de 0 até TP, como está descrito aqui nessa seta vermelha, ou se eu mexer essa seta um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, eu vou pegar de menos TP sobre 2 até mais TP sobre 2, ou de alguma coisa aqui até alguma coisa aqui, que vai me dar um período completo. O importante é integrar por um período. E como o sinal é periódico, ele se repete a cada TP segundos. Então, toda a informação que eu preciso está contida dentro de um período. Por isso que essas integrais aqui que são feitas para calcular os coeficientes de Fourier, elas são integrais ao longo de um período TP, certo? Bom, o que a gente vai fazer agora vai ser calcular como que a gente pode representar essa expressão aqui, esse somatório aqui, de um jeito mais fácil, usando apenas um somatório, certo? Note que esse somatório aqui a gente tem o termo DC, o valor médio, os termos positivos de frequência aqui no cosseno e os termos positivos de frequência no seno. E o que a gente vai fazer na sequência vai ser calcular coeficientes complexos que vão nos dar o espectro com magnitude e fase, tá bem? Então, a gente tem essa representação aqui, que é a nossa série de Fourier original, né, com o termo DC, com o termo AK multiplicando o cosseno, com o termo BK multiplicando o seno. E o primeiro passo para a gente conseguir representar isso por meio de um somatório só, e a gente vai fazer isso com base na exponencial, né, complexa, a gente vai usar as identidades de Euler para o cosseno e para o seno para poder representar a nossa integral. Sendo que o θ aqui, né, na nossa expressão, na nossa identidade de Euler, vai ser exatamente o K ômega 1t. Então, se eu reescrever esse somatório ali, o x de t vai ser A0 sobre 2 mais o somatório indo de K igual a 1 até infinito. Aí eu vou ter o meu AK, e aí o meu cosseno, agora, ele vai se tornar E na J K ômega 1t mais E na menos J K ômega 1t sobre 2, certo? Eu posso simplesmente apagar isso aqui, vou deixar isso de um jeito mais claro e colocar esse 2 aqui para fora. E aí o segundo somatório vai ser um somatório que também vai de K igual a 1 até o infinito. E aí a gente vai ter o BK, eu tenho esse 2J aqui, né, embaixo, então eu vou ter um BK sobre 2J que multiplica E na J K ômega 1t menos E na menos J K ômega 1t. Esse é o primeiro passo. O segundo passo consiste em agrupar os termos em E na mais J e E na menos J. Então, a gente tem aqui, ó, eu vou colori-los aqui para nós, né? A gente tem esse termo aqui, em E na mais J, e esse termo aqui, em E na mais J, certo? Então, a gente pode escrever primeiro esses dois. Vamos fazer x de t igual a A0 sobre 2, mais um somatório, aqui, de K igual a 1 até infinito. Os índices do somatório sempre são, né, de K igual a 1 até infinito. Vocês podem observar nos dois somatórios, tá?
Então eu vou só agrupar esses termos. Então eu vou ter, multiplicando esse E na mais J aqui, esses dois, eu tenho o AK sobre 2 e um BK sobre 2J, certo? Então eu vou ter, sempre eu tenho um sobre 2 ali, então eu vou ter um meio de AK mais BK sobre 2J, que multiplica o E na J, K, ômega 1 de T. E aí, os outros dois termos, somatório de K igual a 1 até infinito, a gente tem aqui este termo e este termo. E o que está multiplicando estes dois caras é o AK sobre 2, eu tenho um menos aqui, e o BK sobre 2J. Então eu vou ter 1 sobre 2, e aqui eu vou ter o AK menos agora o BK sobre 2J. Certo? E eu posso simplesmente reescrever esses caras aqui como sendo esse termo aqui, né? Vai ser AK menos JBK sobre 2, e esse termo aqui, AK mais JBK sobre 2. Essa pequena inversão de sinal aí aconteceu por causa do J estar no denominador. E aqui eu esqueci, né? Mas eu vou ter um E na menos JK ômega 1 de T. Certo? Então este foi o nosso segundo passo. E dá para perceber, né, que este termo aqui, ó, né, é um AK menos JBK sobre 2, e esse termo aqui é um AK mais JBK sobre 2. Então um é o conjugado complexo do outro, né, o que é uma coisa bem interessante de se notar. Bom, o terceiro passo consiste em simplesmente a gente dar um nome diferente para os termos que estão no somatório anterior. Esse termo, né, este termo e este termo. E aí a gente vai ter o C0 sendo o A0 sobre 2, um CK sendo o AK menos JBK sobre 2, e o CK conjugado é o AK mais JBK sobre 2. E aí a gente reescreve aquele somatório com esses termos mais simples. Então a gente vai ter um x de t, que é o C0, o somatório de CK, que multiplica o E na mais J, K1 ômega T, e o somatório de CK conjugado, E na menos J de K1 de K ômega 1 T. Tá? E aí a gente tem o C0, que é o valor médio. Se vocês olharem o vídeo, né, que a gente fala sobre energia do sinal, valor médio, etc., vocês vão notar que essa expressão aqui é exatamente a expressão para o valor médio. Tá? E aí a gente tem o CK, que vai ser dado 1 sobre TP, a integral ao longo de um período, x de t, e na menos j K1 ômega t, e essa integral aqui, né, o CK conjugado, 1 sobre TP, integral x de t, e na mais j K ômega 1 t dt. Tá? E a gente pode escrever que esse termo conjugado aqui, ele é igual a um C de menos K. Né? Isso acontece porque se a gente, né, fizer uma substituição de variável, de escrever menos K aqui nesse lugar, a gente chega exatamente nessa expressão aqui, certo? Então, a gente consegue demonstrar que esse conjugado aqui ele pode ser escrito como um C de menos K, tá? O que vai ter uma consequência muito interessante. Bom, no final, então, a gente vai ter que esse terceiro somatório aqui,
esse terceiro somatório, que é o somatório do CK conjugado, E na menos JK ômega 1 de T, ele está indo de K igual a 1 até infinito. E como o conjugado eu posso escrever como sendo um menos K, eu posso escrever isso como sendo C de menos K, E na menos J, K ômega 1 de T. Até aí não teve nenhuma mudança significativa. No entanto, se eu estou usando um C de menos K como o valor da minha constante ali, da minha constante C, eu posso escrever esse somatório da seguinte forma. Esse somatório iria de K igual a menos 1 até menos infinito, certo? Porque ele é o K negativo. E aí eu coloco aqui um K positivo, certo? E aí eu vou ter um E na mais J, K ômega 1 de T, porque o K mudou de sinal, já que os índices do somatório mudaram de sinal, certo? E como a soma é uma operação comutativa, não interessa se eu somo de menos 1 até menos infinito, eu posso simplesmente somar de K de menos infinito até menos 1. E aí eu vou ter o meu CK E na J K ômega 1 de T, certo? E aí, o que isso significa do ponto de vista do espectro? Eu vou tentar usar cores aqui para representar isso. Tá? A minha componente, que é o valor médio, que é este cara aqui, ele vai cair exatamente aqui. Vamos supor que ele tenha algum valor qualquer aqui que seja este valor. Certo? As minhas componentes que são representadas por Ks positivos, que são essas aqui, elas vão cair para cá. Certo? Então, os meus Ks positivos são as minhas frequências positivas. Lembrando que a frequência em si aqui, esta frequência aqui vai ser KF1, ou melhor, 1F1, esse aqui vai ser 2F1, 3F1 e assim por diante. Né? E, por fim, esses caras aqui, ó, são os caras do K negativo. Então, são os caras que representam a frequência negativa. Então, eles vão cair para cá, certo? Para o lado negativo. Então, aqui eu vou ter menos F1, menos F2, menos 2F2, 2F1, menos 3F1 e assim por diante. Então, esses caras aqui são os Ks negativos. Note que não tem nenhuma implicação física significativa, simplesmente uma consequência matemática de sair de uma base que é formada por senos e cossenos e ir para uma base que são funções exponenciais complexas. Tá? E a consequência final desse aspecto aí é que a gente tem agora um C0, um somatório indo de K igual a 1 até infinito e um somatório indo de K menos infinito até menos 1. E a gente pode simplesmente juntar esses três termos em um único somatório, certo? E então, no final das contas, o nosso x de t ele vai ser composto por um único somatório que vai de menos infinito até mais infinito, ck e na j, k ômega 1 de t. E vocês podem notar que a gente faz isso, né, uma vez que a gente engloba todas essas componentes aqui do meu espectro indo de menos infinito até mais infinito, passando aqui, claro, pelo zero. Tá? Bom, isso aqui, né, essa expressão aqui, esse único somatório, é a série de Fourier, só que ela tem como função base, ao invés de ter senos e cossenos, ela é um somatório infinito
de exponenciais complexas. E a gente já viu que as exponenciais complexas elas englobam ali um seno e um cosseno, certo? Então ela é um cosseno mais um j-seno. Então a gente, ao invés de usar um valor médio, uma soma para o cosseno e uma soma para o seno, a gente tem a vantagem aqui de usar um somatório de menos infinito até mais infinito, que vai usar como base a função exponencial complexa. A única desvantagem, talvez, de usar essa base aqui é que você tem esse termo de frequências negativas que talvez muita gente dê muita importância para isso, mas na verdade isso é uma consequência só da forma como a gente está representando matematicamente a série de Fourier. E os coeficientes de Fourier, esses nossos CKs aqui, eles são, de fato, complexos. Desculpa, eu acho que não era asterisco que eu queria fazer. Eu queria fazer um til para indicar que eles são complexos, portanto eles vão ter magnitude fase, né? Então eles são pertencentes a números complexos, já que esse CK aí, né, ele parte lá do meu componente AK menos JBK sobre 2, sendo que este componente AK está associado ao cosseno e esse componente BK está associado ao meu seno, certo? E vocês podem notar que quando o meu K for igual a zero, quando eu tiver o K igual a zero aqui, eu vou ter um E na J0, isso aqui vai dar 1, e eu vou ter de novo o valor médio do meu sinal, que aí eu vou ficar com a integral de x de t simplesmente, certo? Bom, isso, né, resume a nossa apresentação, esse slide aqui, na qual a gente saiu então de uma representação formada por senos e cossenos. Então a gente tinha duas bases para representar com frequências só positivas e tinha que resolver essas três integrais para achar os coeficientes. Agora a gente tem uma vantagem, a gente tem um somatório só, que vai de menos infinito até mais infinito, dos coeficientes CK, e a gente só tem uma integral, só que agora a nossa função de base aqui é uma exponencial complexa, certo? Nas próximas aulas a gente vai aprender a calcular o espectro de alguns sinais periódicos e ver como que a gente plota isso, tá bem? Então, até mais.